e agradecer a todos vocês aí que estão presentes. Bom, então deixa eu começar apresentando um pouco mais formalmente o convidado Vinícius, né, engenheiro Vinícius. Eu tive a honra de trabalhar junto com esse cara na Vision, né, e depois ele trabalhou com processos industriais na Vale. Ele vai contar um pouco dessa trajetória aí, desse mundo da engenharia, porque a nossa maior pergunta aqui hoje é o engenheiro atuando na indústria, né, na indústria produtiva, tanto na indústria de processos, tanto também na indústria de reação aí. Ei, Thaís, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela presença. Então, já temos a mesa completa aqui, já está tudo arrumado. Tudo certinho aí, Thaís? Podemos começar? O Vinícius ali, ele já pegou um recipiente ali, diz ele que é água, né? Mas não sei, sexta-feira à noite, pessoal. Eu tô com um copinho vazio aqui, ó. Ah lá, pena a gente não estar presencial, senão vocês iam ver um banquete lá para você, pão de queijo, você tem que ver. Lá no IFMG o esquema é bruto. Não falta oportunidade, você pode marcar a próxima lá no IFMG. Quando tiver podendo ser presencial, você fica à vontade, Léo. Opa, vamos marcar sim. O duro vai ser tirar a Thaís lá de São José dos Campos, tirar o Vinícius lá de... O Vinícius fica passeando nas minas da Vale toda aí, né? Agora menos. Mas tá certo. Então, vamos começar, porque, Thaís, eu já adiantei o seu aviso, você tem horário, a gente sabe que você tem horário aqui para sair, então vamos começar com a sua fala. Primeiro, em nome do IFMG, eu queria agradecer demais a presença de vocês, porque uma das nossas missões institucionais, né, do Instituto Federal é fazer essa conexão um pouco mais próxima com o setor produtivo, com a indústria, né? E a gente faz isso através de polo de inovação. Então, se vocês tiverem demanda de desenvolvimento técnico, de alguma coisa que demanda de uma pesquisa mais profunda, a gente está à disposição, junto com o polo de inovação. A gente está à disposição para divulgação de oportunidade de estágio, de palestras, treinamentos, etc. Então, esse é um caminho que o IFMG tem tentado traçar aí ao longo desses anos e precisa de disposição das duas partes, né? Tanto de indústria como da academia para fazer essa conexão aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Uma sexta-feira à noite, logo à sexta-feira, a gente fazer essa conversa aqui. Então, eu vou passar para a Thaís, ela vai se apresentar melhor. A Thaís tem uma longa experiência aí, já passou pela Comal, pela Valorec, já passou, e agora está na Embraer, já tem um tempo que está na Embraer, com uma boa diversidade aí, que eu acho que vai ficar legal para todo mundo fazer essa conversa aí, do papel da engenheira e do engenheiro no setor aí produtivo. Mas a palavra é sua, muito obrigado pela presença. Obrigada. Gente, um prazer falar para vocês. Eu já estive aí no lugar de vocês, primeiro período ou segundo? Aqui é primeiro período, mas eu fiz um convite mais amplo, aí tem gente de tudo quanto é período aqui. Tem gente com TCC marcado, tem gente que do meio do curso, mas a maioria é do primeiro. Ah, legal. Prazer conhecer vocês. No final eu vou colocar os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contatar. Fiquem à vontade. Também no final vai ter uns minutinhos para dúvida, né, Leandro? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, tá bom? Fiquem à vontade. Eu queria dizer que é muito bom reencontrar o Leandro e o Vinícius, né? Passamos vários perrengues juntos, várias provas lá de SDL, né? Sistemas dinâmicos lineares, que ninguém sabia resolver a questão, mas, assim, conversando, a gente dá um jeitinho. O Leandro riu, ou seja, ele passou por isso mesmo. Eu tô rindo, né? Porque hoje eu sou professor de SDL, aí eu tô do outro lado. Você tem que dar um exemplo, né? É verdade. Então, gente, eu vou tentar falar para vocês um pouco da minha experiência, de uma forma bem simples, né? Eu pensei em fazer uma apresentação super rebuscada, cheia de informação, mas eu pensei assim, quando eu estava no primeiro período, o que era importante para mim saber? Então, eu vou falar para vocês o que eu gostaria de saber um pouco mais quando eu estava no primeiro período, o que eu mais tinha curiosidade. E eu vou tentar, a minha apresentação vai ser bem breve, né? E eu vou tentar, até o final da apresentação, mostrar para vocês aquilo que eu considero mais relevante na escolha profissional. Porque quem está no primeiro período tem na frente todas as possibilidades do mundo, né?
Quando a gente vai chegando mais no final do curso, a gente já está mais ou menos direcionado. Mas quem está no primeiro período tem na frente todas as possibilidades do mundo, e isso faz com que a gente fique perdido, né? Eu tenho tantas possibilidades e eu não sei o que escolher. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da minha experiência, né? Eu fiz estágio durante os 5 anos de faculdade, nós 3 estudamos juntos lá na UFMG, né? Engenharia de Controle e Automação. Eu fiz 3 estágios diferentes, e isso foi importante para mim, para ajudar na minha escolha profissional. E mudei de empresa algumas vezes, e isso foi muito importante para eu amadurecer, e eu vou mostrar para vocês um pouco essa experiência, e no final fiquem à vontade para fazer perguntas. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Beleza. O som tá ótimo, Thaís. Tá bom. Estão conseguindo ver minha tela agora? Tá compartilhando aqui. Tá indo. Acho que foi. Foi, deixa eu colocar o destaque. Eu fiz uma apresentação bem simples, eu coloquei mais figuras. Qualquer coisa vocês podem me interromper aí. Primeiro eu coloquei o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar. Meu nome no LinkedIn está lá, Thaís Ribeiro, Engenharia de Controle e Automação. E eu resumi aqui a minha formação, né? Eu sou engenheira de controle de automação formada na FMG em 2010. Eu fiz pós-graduação em gestão de projetos pela FGV e estou finalizando o meu mestrado em engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais lá no INPE, que fica do lado da Embraer e do lado do ITA, em São José dos Campos. Deixa eu começar. Eu vou começar a falar da minha experiência, eu vou falar das minhas escolhas lá no começo, de quando eu ainda fazia estágio, para ajudar a mostrar para vocês um pouco da minha trajetória. E no final eu faço um apanhado geral. Logo que eu entrei em engenharia de controle de automação, a primeira matéria que a gente faz lá, uma das primeiras, é sobre programação. E aí eu fui fazer um estágio na ATAM. Eu até procurei um login da ATAM na internet, mas nem tem mais. A ATAM foi adquirida, né, pela Accenture em 2008. Né? Então, eu fiz um estágio na área de programação, lá na ATAM, que hoje faz parte da Accenture, que foi desenvolvimento de sistemas MES, né, coisas que vocês vão lidar muito como engenheiro de controle de automação, aí, na experiência profissional, né? Tanto na parte de desenvolvimento de sistemas, depois na área de desenvolvimento de PLC e etc. Eu acho que o Vinícius deve falar bastante disso, mais um pouco. Minha segunda experiência de estágio foi na Valorec, aí em Betim, né? Inclusive, eu fiz o meu TCC na Valorec, e na minha experiência na Valorec, eu me aprofundei mais na minha experiência de engenharia de controle, né? Porque, como a Valorec é uma planta industrial, né? Então, lá eu pude desenvolver um projeto de controle PID, lá de um poço de revelimento, e isso me ajudou bastante a ter experiência nas duas áreas, né? Tanto na área de automação, quanto na área de controle. Eu acho que eu esqueci uma parte aqui. Eu também fiz um estágio como pesquisa científica na UFMG, né? Que foi ter também um pouco dessa experiência da parte de educação, né? Isso aqui foi logo que eu formei, né? Foi meu primeiro trabalho. Eu participei de um projeto da Comal, da Fiat, né? Que era desenvolver uma linha de produção. Eu não sei se vocês lembram do Fiat Uno, que foi o novo Uno, que foi aquele Uno verdinho-limão. Antes existia um Uno antigo, né? Desenvolveram aquele Uno verdinho-limão. E essa tinha foi várias cores diferentes, né, Dani? Sim. Eu acho que essa foi a primeira linha da Fiat aí de Betim que era 100% automatizada, né? Totalmente a montagem da funilaria, né? 100% robô, não tinha operador. E aí a gente participou de um projeto, de um desafio lá, e aí todo mundo que desenvolveu o projeto ficou entre os últimos colocados, foi chamado para trabalhar lá, e esse foi o meu primeiro trabalho, que foi na indústria. Eu sempre fui muito encantada pela indústria, assim, ver uma linha de produção, como fabrica, como que tem os robôs, como que tem tantas máquinas, tantos equipamentos, né, como que tem aquele cadenciamento de linha de produção, tanta informação, eu sempre fui muito encantada com isso. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, logo depois que eu formei.
E logo depois, eu tive uma oportunidade de trabalhar no petróleo. Foi a primeira vez que eu saí de Minas, né? Eu nasci em Minas, nasci no norte de Minas, em Montes Claros, e me formei em Belo Horizonte, e até quando eu trabalhei na Comal, eu morei em Belo Horizonte. Então, a primeira vez que eu saí de Minas foi quando eu fui trabalhar no petróleo. Eu passei num processo seletivo, né? Que era a nível nacional, não tinha como escolher para que lugar que eu iria. Eu fiquei baseada em Salvador, mas eu trabalhei em várias cidades, né? Trabalhei em Macaé, trabalhei em Urucu, no Amazonas, trabalhei no Nordeste do Brasil, em vários lugares. Aí eu coloquei algumas fotos, eu ia até colocar fotos minhas lá no posto de petróleo Urucu, que, tipo, é muito legal, né? Nossa, que chique. Mas, assim, eu não encontrei, gente, porque tem tanto tempo, foi em 2012, 2013. Eu não encontrei essas fotos aqui no meu computador, depois eu vou procurar melhor. Coloquei uma foto aqui, mais ou menos, de como é o ambiente como que é o trabalho, né, num poço de petróleo, né? Quando você vai para uma operação em campo, né? Quando um engenheiro um engenheiro que vai para um campo de petróleo, ele tem o operador que faz a atividade no campo e tem o engenheiro que é o responsável por aquela atividade, né? Qual que é a diferença do operador e do engenheiro? Na realidade, não tem essa de, o engenheiro é quem não põe a mão na massa e o operador é quem põe a mão na massa. Não tem essa, não, sabe? Mas eu acho que a principal diferença é que o engenheiro, ele tem a responsabilidade da operação. Então, eu tenho que ter uma visão de tudo que está acontecendo. Como que se eu estou lá, né, para orientar, se eu sou responsável por uma operação de descer um equipamento dentro de um poço que está a 2.000 metros de profundidade, né, eu tenho que saber como que eu instalo aquele equipamento, como eu desinstalo, eu tenho que ter lido todos aqueles manuais, eu tenho que entender da operação como um todo. Então, a atividade do engenheiro, ela requer muito estudo, e não só estudo, porque a gente aprende muito mais quando a gente faz. Requer muita experiência prática, né? Muita experiência de campo. Então, para eu chegar num poço de petróleo e orientar uma operação, os operadores vão executar aquela atividade, vão acompanhar aquela atividade o tempo inteiro. Mas para eu orientar aquela atividade, eu tenho que saber o que está sendo feito, eu tenho que ter passado muitas horas na oficina acompanhando o que está sendo feito, saber os problemas potenciais que podem acontecer ou não, né? Isso é muito importante. Isso faz parte do amadurecimento do engenheiro. Eu vou fazer uma comparação para vocês aqui. Digamos que você está indo fazer uma reforma na sua casa lá, você vai mexer, sei lá, na parte elétrica da sua casa, quebrar uma parede, colocar uma luminária lá, e você não sabe nada, sabe? Você não sabe que primeiro vem o tijolo, depois vem o cimento, depois vem a tinta, a parte elétrica instala antes disso, entendeu? Imagina que você é a pessoa que não sabe nada e você vai orientar aquela operação de fazer a construção da sua casa. Você tem muito mais chance de ser passado para trás, de ser enganado, de não entregar com a qualidade que você deveria entregar, né? Conforme os requisitos do cliente e tal. E se você é uma pessoa que aprendeu a fazer aquilo tudo, mesmo que você não faça aquela atividade, você vai orientar melhor as pessoas que forem fazer, porque nem sempre o operador ele tem 100% do domínio daquilo que vai ser feito. Você vai escolher melhor o seu time, né? Você vai saber direcionar melhor as qualidades. Aquela pessoa ali, ela sabe do que ela está fazendo, ela é a melhor pessoa para ajudar na minha atividade aqui, ou não. Então, eu acho muito importante isso. Essa foto aqui que eu coloquei foi de uma época que eu fui num treinamento, que foi em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros treinamentos que eu fiz para aprender essas operações de campo, né? Tem a parte boa, que é o treinamento, e tem a parte ruim, que é quando você está lá trabalhando, que você está no sol, que você já está mais de 10 horas, que você está cansado, que você não aguenta mais, né? Todas as partes, elas se complementam, né? As partes difíceis, elas moldam o seu caráter e te tornam um profissional melhor. E fazem também você aprender a valorizar coisas importantes da sua profissão. Eu trabalhei quase 2 anos no petróleo, e o petróleo tinha um regime de trabalho que eu considerava que... Cada pessoa tem um perfil de trabalho, né? Que eu considerava que não era o que eu me adaptava melhor. Tem um regime de trabalho de 12 por 12, né? Às vezes você tem que ficar 12 horas no campo, e eu não dava conta de ficar 12 horas no campo, eu já ficava cansada, já ficava esgotada, e eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa
mais de ambiente de engenharia, mais de atividade de ficar no... Apesar de que eu continuo trabalhando na indústria, né, continuo acompanhando atividades na produção, eu sou uma pessoa mais de atividades de engenharia no sentido de escritório, de planejamento de atividades, de orientação de atividades. Foi nesse momento que eu entrei na Embraer. A Embraer, eu trabalho na Embraer há 8 anos. A Embraer, não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, né? Ela é uma fábrica de aviões, ela também desenvolve outras tecnologias, mas a atividade dela principal é aviões. Ela tem aviões em várias áreas, recentemente, acho que vocês viram aí na TV a notícia, né, de que ela estava sendo adquirida, ia ser feita uma separação, né, ia ser separada a unidade da Embraer, que é da aviação comercial, que é a que eu trabalho hoje, que fabrica os aviões que são vendidos para a Azul, por exemplo, da defesa, que é que fabrica os aviões que são vendidos para o governo, né. Eu não sei se vocês já viram alguns desses modelos de aviões na TV, não, esse aqui é o avião KC-390, que vai substituir o Hércules. Esse avião aqui, ele é bem gigante, ele é difícil de ver, assim. Cabe, assim, caminhão-pipa, caminhão-tanque, tanque de guerra, várias coisas aqui dentro. Aviões executivos são os aviões das pessoas que são muito ricas, assim, tipo Vinícius e o Leandro, que vão lá e encomendam o seu próprio avião. E hoje a Embraer também, ela tem um posicionamento muito importante no Brasil, que é de desenvolvimento de novas tecnologias, né? A Embraer tem uma parceria muito forte com o ITA, né? O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que também fica em São José dos Campos, lá do lado, né? As duas unidades compartilham a mesma região ali, a mesma pista de teste de voo, e ela também está desenvolvendo, uma das empresas do mundo que está desenvolvendo, né? Não é a única, que está desenvolvendo o aviãozinho do Jetsons, o táxi que voa, né? É o eVTOL, o nome do modelo da Embraer. Aqui tem um desenho, não significa que vai ser assim, tá? Só uma simulação. Então, a Embraer é como se fosse a Fiat, né? A Embraer, ela fabrica aviões, a Fiat fabrica carros. Então, são duas indústrias que montam veículos diferentes e que têm jeitos diferentes de fabricar. Essa foto aqui da Embraer, essa foto aqui foi eu que tirei. No primeiro programa da Embraer que eu trabalhei no KC, essa foto aqui é o KC sendo montado. Nessa foto tem apenas a fuselagem, né, sem pintura ainda, nem sem a asa, sem a empenagem, né, sem a cabine aqui, sem trem de pouso, só a fuselagem no início da montagem. Qual que é a diferença da Embraer para a Fiat? A Fiat, ela tem bastante automação, né? Essa foto que eu mostrei para vocês aqui, ó, você consegue ver a montagem da parte da funilaria lá do carro, que aqui quase tudo é robô, né? Você tem robô que faz solda, você tem um robô que faz a pintura, você tem um robô que monta as peças, né? Aqui também você consegue ver, né? Vários robozinhos pequenos e tal. Aí tem aqui uma foto que eu coloquei simbólica para mostrar um engenheiro que faz parte do planejamento dessa atividade de fabricação como um todo, né? O engenheiro é quem projeta qual que é a configuração do robô que vai entrar aqui, qual a especificação desse robô, porque uma empresa, por exemplo, a Fiat, ela vai comprar um robô, né? Ela vai comprar um robô de uma fábrica, por exemplo, ela vai comprar um robô da Kuka. Quem aí já estiver fazendo estágio já ouviu falar desse nome, da Kuka, né? Uma das marcas de fornecedores de robôs. O engenheiro vai especificar esse robô, qual que é o robô que atende o requisito para essa linha de produção. E pode ser que esse engenheiro que está aqui também, que trabalha nessa fábrica, ele também especifique, faça uma especificação. Opa, acho que congelou. Thaís? A gente vai retomar o contato aqui. Bom, enquanto a gente vai retomando o contato aqui, é interessante ver esses diferentes aspectos assim, em diferentes indústrias, né? Fazer essa comparação, trazendo essa experiência, né? Que
o papel do engenheiro, da engenheira ali, que em diferentes ramos de atuação, né? Note que não é um ramo fixo, assim, que a gente aprende na faculdade para depois aplicar aqueles conhecimentos que a gente já viu, né? Aqueles conhecimentos que a gente já viu ainda precisa de muita coisa ainda para chegar ali na ponta, né? Para ter uma aplicação de qualidade ali. Quer comentar um pouco, Vinícius, enquanto a Thaís vai conectando aí? É assim também, ô Vinícius? Com certeza. Assim, eu acho que esse ponto que você está pegando, né, é um ponto interessante que a gente sempre tem que pensar quando a gente tá falando do aspecto de como o engenheiro se coloca dentro da indústria. Quando a gente tá nessa situação que a Thaís mencionou, né, a gente está num ponto de escolher para que caminho você vai, qual estágio você vai fazer, como que você vai se colocar para saber o que você pode implementar, o que você pode desenvolver dentro de uma indústria. Eu acho que um dos aspectos muito importantes, Thaís voltou, sentimos sua falta, Thaís, mas está no mudo. Opa, tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá. O Oi? microfone tá cortado. Aí, Não consegui conectar no computador. Até que parte que vocês me ouviram? a gente ouviu, você estava falando do robô, fazendo aquela comparação com a Fiat. Bom, tá fechado o microfone, Thaís. Mudo de novo. Agora vai. Aí. Só finalizar aqui a comparação, chegar no ponto final que eu queria chegar. Tá. Então, vocês ouviram a parte que eu estava falando de o que o engenheiro faz numa linha de produção, certo? Sim. Tá. Então, o que o engenheiro aqui, ele faz numa linha de produção como a Fiat, por exemplo? Ele pode fazer uma especificação da compra do robô aqui, que vai atender essa linha. Ele pode fazer uma especificação do programa, né, da automação que vai, porque tem que ter um programa aqui dentro, das linhas de código que vai dentro desse robô, ou se ele não fizer o programa, ele pode fazer a especificação da compra de uma empresa que vai fornecer esse programa. Essa empresa pode ser uma empresa de outsourcing, por exemplo, a Accenture, né? A Accenture foi a primeira que eu mencionei lá, a TAM. Ela também vende esse tipo de programa. E qual que é uma diferença, por exemplo, de trabalho numa empresa tipo a Fiat ou trabalhar numa empresa tipo a Embraer? A Embraer também é uma empresa que fabrica, só que de uma forma diferente, né? O avião, ele tem muito mais atividade humana, né? A gente considera uma engenharia de manufatura, tem muito menos robô nessa linha de produção. Então, o que o engenheiro faz aqui na Embraer, né? Para eu construir um avião, eu tenho várias atividades, desde atividades estruturais, né? Aqui eu coloquei uma foto de uma montagem estrutural, né? A fuselagem do avião. Mas depois que eu monto a fuselagem, eu vou montar as asas, eu vou fazer a junção da asa com a fuselagem, eu vou fazer a pintura, eu vou instalar superfícies de controle, eu vou instalar superfícies de comando, eu preciso configurar e testar superfícies de controle e de comando, eu preciso configurar e instalar todos os sistemas elétricos, hidráulicos, mecânicos, ambientais, eu preciso fazer todos os testes de cabine de voo, eu preciso testar a aerodinâmica do avião. Então, vocês imaginam a quantidade de especialidades que eu preciso ter para fazer um avião. Eu tenho que ter um engenheiro de controle que vai ser responsável por especificar todo o sistema de controle do avião, todos os requisitos técnicos que o avião tem que ter para atender os requisitos do cliente, do modelo. Eu preciso ter um engenheiro para ser responsável pela montagem desses sistemas de controle no avião. Eu preciso ter um engenheiro que responde por potenciais panes que podem acontecer. Eu preciso do engenheiro que também acompanha a montagem. Durante a montagem, eu posso ter várias coisas que podem acontecer, né? Eu monto, eu preciso testar. Né? Nenhum avião vai para um cliente antes de ter sido montado o primeiro, segundo, terceiro protótipo e eles irem para ensaio de voo, né? Eles fazem vários testes, né? Essa foto, inclusive, aqui foi do primeiro KC 390, esse modelo aqui, ó. Alguém fez alguma pergunta? Tá bom, eu vou ver sem questão.
Não, pode. Desativou sem querer, tá? Tá bom. Gabi, seu áudio está aberto. Então, eu preciso ter um engenheiro que é responsável por acompanhar essa montagem desse avião, acompanhar esses protótipos, esses testes, responder. Então, aqui eu tenho várias tecnologias. Eu tenho um engenheiro elétrico, responsável pela instalação do sistema elétrico, o engenheiro de controle, que é responsável também por esses sistemas de controle, superfícies de comando, pelos testes. Eu preciso também ter um engenheiro lá na área de manutenção. Aí a manutenção envolve todas as tecnologias do avião, né? Mecânica, hidráulica, elétrica, automação, enfim, todas as especialidades possíveis de engenharia, elas estão envolvidas com essa atividade. Mas, assim, resumindo, o que eu queria compartilhar com vocês, assim, da minha experiência? Não sei se vocês repararam, eu passei pela indústria, né, eu passei por exemplos de indústrias diferentes, né, no caso aqui de montagem mais manufaturada, uma montagem mais automatizada. Eu passei pela indústria de petróleo e gás, que é mais um engenheiro responsável por uma operação, né, que tem que entender todos os equipamentos, assinar os protocolos de qual equipamento que vai ser escolhido para subir ou descer do poço. Na Valorec, eu tive uma experiência mais com engenharia de controle, que fazia a programação lá. E na Accenture, que foi o meu primeiro estágio, que eu trabalhei mais com programação, tal. Mas o que eu queria compartilhar com vocês da minha experiência? Hoje eu tenho 10 anos de formada, né? Então, eu passei por várias áreas, eu tenho uma boa experiência, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o que eu gostaria de ter ouvido, assim, no primeiro período, é o seguinte: observem aqueles assuntos que vocês têm uma curiosidade natural e vocês têm gosto de aprender. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, como engenheiro, por exemplo, a linguagem de programação que eu, o Leandro e o Vinícius, nós aprendemos lá no primeiro período, provavelmente hoje ela não é usada mais. Ou aquele PLC que a gente usou no primeiro período, pode ser que hoje não seja nem usado mais, e daqui a 10 anos também muito menos. Então, a engenharia, ela está muito relacionada à tecnologia, e a tecnologia, ela muda muito rápido. Se vocês pensarem, o modelo celular que vocês têm hoje é diferente e tem funções diferentes do celular que vocês tinham 4 anos atrás. Então, eu gostaria que vocês, como engenheiros, tivessem essa visão, não se apeguem à tecnologia, percebam o que vocês têm prazer e curiosidade natural em aprender. Por exemplo, e isso é muito, e quando você passa por todas as disciplinas do curso, quando você passa lá pela disciplina de programação de computadores, quando você passa pela outra disciplina que você vai aprender a programar sinótico, quando você passa pela outra disciplina que você tem que sentar e fazer um monte de cálculo, ou quando você passa por aquela disciplina lá de mecânica dos fluidos, todas as disciplinas, ou quando você passa por aquela disciplina que você acha que não é nada, você só tem que sentar com seus colegas lá, fazer um trabalho em grupo, e você fala assim, essa daqui não tô nem aí, né? Só tem que fazer grupo aqui, conversar umas coisinhas e tal. Tudo isso tem uma grande relevância na sua carreira no futuro. O bom engenheiro não é só aquele que tira 99 na matéria mais difícil do curso. O bom engenheiro também não é só aquele que consegue programar uma coisa que ninguém consegue programar. O bom engenheiro é aquele que percebeu sua aptidão natural para algum assunto e que gosta de estudar sobre aquele assunto e que fala assim, esse assunto eu gosto, eu vou me aprofundar nesse assunto. Porque, independente da área que você escolher, se você escolher trabalhar com avião, se você escolher trabalhar com carro, se você escolher trabalhar num posto de petróleo, se você escolher trabalhar com programação, se você escolher trabalhar numa mina, todas as áreas, independente da área que você escolher, toda área que você escolher, você vai ter que estudar muito. E você não vai parar de estudar quando você se formar. Quando você se formar, é só o começo. Você vai aprender muito no seu trabalho. E a diferença é que quando você está na faculdade, você ainda tem uma pessoa que, teoricamente, está ali para te dar um direcionamento. E quando você forma, não tem mais essa pessoa que vai segurar na sua mão, né, entre aspas, e vai te ensinar. Você vai aprender sozinho, né?
Então, é muito importante o desenvolvimento de características, por exemplo, pensar, o que eu gosto mais? Assim, você perceber o que você gosta, de forma natural, não de forma forçada. Por exemplo, você gosta de ensinar os seus colegas? Quando você estuda a matéria, você gosta de ensinar? Se você gosta de ensinar, pode ser que você tenha um potencial de ser uma pessoa que pode ensinar. Ensinar, pode ser que você tenha uma vocação natural, um talento para você ser um professor, por exemplo. Ou pode ser que você trabalhe na indústria, mas você tem um talento na indústria para você ser a pessoa que treina outros, né? O que eu gosto? Eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de descobrir coisas que ninguém descobriu ainda, tal. Isso significa que pode ser que você tenha uma vocação natural para ser um pesquisador, entendeu? Então, pode ser que você tenha uma vocação natural para trabalhar em empresa que desenvolve tecnologia, né? A Embraer, por exemplo, é uma empresa que tem uma área da Embraer, que é o DT, que são engenheiros que estão lá só desenvolvendo tecnologia. Eles não fazem nenhum avião de linha, eles estão pesquisando coisas que nunca foram lançadas antes, né? E não, eu dei um exemplo da Embraer, mas não é só a Embraer. Várias empresas no mundo são empresas de desenvolvimento de tecnologia. Não são coisas commodities que a gente encontra para vender, são coisas que estão desenvolvendo novas, para desenvolver patente, para vender. Uma pessoa que tem um perfil que gosta de pesquisar, de estudar muito, de aprender, de estudar sozinho, essa pessoa tem um perfil de trabalhar numa empresa de desenvolvimento de tecnologia. Outra coisa que você pode observar em você, eu gosto muito de trabalhar em grupo, eu gosto de conversar com meus colegas, dividir as tarefas, tal. Então, provavelmente, você tem um perfil de uma pessoa que gosta de trabalhar em time. Não, eu prefiro fazer atividade sozinho, eu prefiro sentar no computador e fazer tudo sozinho, eu me desenrolo muito melhor quando eu estou sozinho. Então, provavelmente, você tem um perfil técnico de uma pessoa que vai se dar muito bem com o desenvolvimento de uma atividade técnica que requer grande concentração, desenvolver um sistema muito complexo. Eu gosto mais de trabalhar com grupos pequenos, com grupos grandes. Então, é isso que eu falo para vocês, os 5 anos de faculdade, vocês têm façam os estágios que vocês tiverem oportunidade de fazer. Não fica naquela de, aquele estágio é bom porque ele paga muito, porque ele é maravilhoso, porque ele é incrível, o outro paga menos, é ruim. Não caiam nessa. Testem todas as oportunidades que vocês tiverem. Sintam que vocês estão, assim, eu gosto desse, eu não gosto desse, eu dou certo com programar, eu não dou certo, eu gosto de ensinar, eu não gosto, eu gosto de aprender, eu não gosto. Sabe assim? Sintam o que vocês estão percebendo. Por exemplo, eu gosto muito de falar e de ensinar o que eu sei, né? Eu não trabalho, né? Eu não dou aula e tal, mas, assim, vários treinamentos na minha área de engenharia, na empresa que eu trabalho, sou eu que ministro esses treinamentos. Então, eu posso usar uma aptidão natural que eu tenho para fazer uma coisa que eu tenho conhecimento. Então, a gente sempre pode usar essa habilidade. Outra coisa. Perceba também o que eu falei, se você gosta de trabalhar em time ou não. Eu sou uma pessoa que sempre gostei, assim, de trabalhar em time, né? Gostava de arrumar treta com os colegas aí, os meninos sabem. Brincadeira. Hoje, eu trabalho com bastante time. Eu mostrei aqui 2 exemplos, né? E que eu trabalho em time e, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem minoria de mulheres. E isso não me intimida e nem me incomoda. Eu me sinto muito bem nesse ambiente. E eu já me sentia bem nesse ambiente quando eu fazia faculdade, né? Quando a gente fez automação lá, a nossa turma, né? A nossa turma de 2005, tinha 80 pessoas, 4 mulheres e 76 homens. Então, eu já ficava à vontade nesse ambiente. Então, hoje, eu continuo trabalhando num ambiente parecido com esse. E isso, e eu percebi que esse ambiente, eu me sinto bem nele, eu consigo ser produtiva, eu consigo ser útil dentro da minha capacidade. Então, qual que é a conclusão que eu quero passar para vocês? Façam os estágios que vocês tiverem oportunidade de fazer, não desperdicem as oportunidades de aprender. Esses 5 anos é uma grande oportunidade de vocês perceberem seus talentos naturais. Tem uma outra coisa que eu não mencionei aqui, também que vocês podem fazer quando vocês formarem, que é processo de trainee, que vocês podem tentar. O trainee é muito interessante para você perceber se você tem uma característica de liderança inata, né? Provavelmente, se você fez várias atividades em grupo, e você liderava esses grupos quando você fazia faculdade, provavelmente você já está desenvolvendo essa competência de liderança natural,
E quando você fizer um trainee lá na frente, isso vai aparecer de forma natural, nem precisa ser forçado. E mesmo que não passar no processo de trainee, quando você trabalhar numa empresa, você vai naturalmente evoluir para essa função. Então, acho que era isso que eu queria falar, gente. Se vocês tiverem perguntas, eu espero ter falado de uma forma simples, assim. E, sim, eu acho que o importante é seguir o coração, observar o que você gosta, porque a gente tem que trabalhar muito, né? A gente não trabalha só as 10 horas que a gente fica lá dentro da empresa, né? A gente trabalha as 10 horas que a gente fica dentro da empresa, mais as milhões de horas que a gente faz especialização, mestrado, não sei o quê, curso, e mais um monte de preocupação, e aí tal. Mas no fundo, a gente fala assim, eu estou satisfeito porque eu trabalho com uma coisa que me dá orgulho. Eu acho que é isso que é importante. Daqui 5 anos, quando vocês formarem, ou, assim, ninguém é obrigado também a acertar na primeira escolha, né? Pode mudar de trabalho, quantas vezes forem necessárias, né? A gente vai morrer só com 100 anos também. O importante é você ter orgulho, assim, putz, eu gosto de fazer uma coisa que eu gosto de fazer o que eu faço, e mesmo que é difícil, que tem, né, que eu tenho que aprender muita coisa, tal, assim, no fundo, aquilo me desperta curiosidade, eu tenho gosto por aquilo. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem me adicionar no LinkedIn, que eu coloquei lá no começo, e eu coloquei aqui meus e-mails. É isso, gente. Obrigada. Motivação sustentável, né, Thaís? Muito obrigado pela exposição. Deixa eu só comentar, fazer uma pergunta aqui do Wellington Oliveira. Ô, Wellington, se você tiver o microfone aí, podendo falar, você pode abrir o microfone e fazer. Se não, eu mesmo faço aqui a pergunta. O Wellington está falando que ele é operador offshore e tem muito também do planejamento traçado a partir da documentação, está defasado ou não com a situação de um equipamento. Ele está colocando essa relação da documentação do operador que está lá na ponta, que ele olha para a documentação, está tudo defasado, e o que ele enxerga lá na prática está totalmente diferente, né? Que aí ele está falando que aí vale a experiência também. Ele colocou aqui do peão, né, do operador, do cara que está lá do lado do processo. Isso tem a ver com a parte de formar a equipe, né, com a parte de escolher, quer comentar? Ele comentou do problema que ele identifica de documentos que estão defasados, ou seja, não estão atualizados, é isso? É isso. E da importância da experiência do operador que está lá na ponta, né, que muitas vezes não... a gente não está lá, o engenheiro não vai estar lá na ponta o tempo todo para poder monitorar, para poder atualizar. Né? Ah, sim. Então, eu nem comentei isso, é que eu queria comentar tanta coisa, mas assim, eu acho fundamental a experiência na prática. Por exemplo, eu me formei, né, no 3º ano e logo depois eu entrei no curso de engenharia. E eu percebi que os meninos que fizeram o curso técnico, o Leandro fez, o Vinícius fez, o Dimas, vários colegas nossos, que fizeram o curso técnico na área, eles já chegaram no curso muito mais preparados e muito mais experientes, eles já tinham a visão do curso. Então, da mesma forma que quem fez o técnico chega muito mais preparado no curso superior, a pessoa que trabalhou na operação, ela chega muito mais preparada na engenharia, né? Inclusive, tem muitas pessoas que trabalham comigo hoje, engenheiros lá da Embraer, que também são assim, eles já trabalharam na operação e eles são engenheiros muito melhores. Porque é o que eu falei para você, não adianta você querer ser um engenheiro civil se você não sabe o mínimo de como construir uma casa, né? Você pode ter estudado a planta, você pode ter estudado mecânica dos sólidos, toda a coisa, mas se você é uma pessoa muito crua na base, né, na operação, isso te torna um profissional não tão... você é muito mais forte, muito mais enraizado. Então, eu concordo com a sua opinião, eu acho que a atividade da operação, né, a experiência prévia, ela te torna muito melhor quando você está lá na frente. Da mesma forma, isso também se aplica à liderança, né? Hoje em dia, as nossas novas gerações, elas são criadas com aquele pensamento de que, nossa, se eu chegar com 30 anos, eu não for o gerente da empresa, se eu não for foda, tiver casado, 7 filhos, 50 milhões de reais na conta, sabe assim? Que eu não sou o gerente da empresa, o VP, que eu sou um fracassado. Gente, esquece essa ideia. O checklist da vida, né? Esquece essa ideia. Se alguém te falar isso, essa ideia tá... Esquece, essa ideia é fracassada. A gente evolui aos poucos. A gente evolui degrau a degrau. E ninguém nasce sabendo qual que é a vocação. Todo mundo vai experimentar a vocação. A gente vai
testar um caminho, seguindo nosso coração, se der certo a gente continua, se não der certo a gente vê o que a gente pode melhorar e segue. Todo mundo é bem sucedido quando está fazendo aquilo que nasceu para fazer na vida, para seguir um propósito. Então, assim, né, esquece essa ideia de que se você formar, se não passar no trainee e não virar o VP da empresa, você não é bem sucedido. É bem sucedido sim, e uma hora você vai chegar lá. Chique demais, é muita experiência, né, Thaís? É tentativa e erro, enquanto mais cedo a gente tentar, melhor, né? Mais a gente vai nos conhecer. Deixa o Paulo fazer uma pergunta, ele está com a mão levantada. Fala aí, Paulo. Então, Thaís, boa noite, tudo bem? Boa noite. É muito bom ouvir as suas experiências, muito gratificante para a gente que está no curso e almeja ser um engenheiro. E é sobre isso que eu queria perguntar um pouco, porque quando a gente pega Uber, muitos são engenheiros já formados, né? Então a gente escuta que o mercado é um mercado superaquecido, precisa de muitos engenheiros, mas parece que o primeiro passo, essa primeira porta de entrada é um pouco mais complicado. E você trabalhando na Embraer, que é uma empresa reconhecida mundialmente, e parece que é quase uma NASA, quase um lugar inalcançável, e está aqui do nosso lado, muito próximo da gente, desenvolvendo tecnologia muito importante. Como é que a gente faz para dar esse primeiro passo, para entrar numa empresa de grande porte? Tem algum perfil que eles procuram? Como que a gente começa a trilhar esse caminho? Gente, ela é de verdade, tá? Eu já puxei o cabelo dela, é de verdade. Vai lá, Ô, Thaís. gente, vocês estão achando que eu sou demais? Eu não sou ninguém. Eu já fui na NASA, e assim, eu não acho que, por exemplo, o INPE é um instituto equivalente ao da NASA no Brasil, né? Só que numa escala menor, né? A NASA, ela tem até estação que faz comunicação entre planetas, né? Se você quiser ir num asteroide, sei lá, asteroide 16 Psique, que está entre Marte e Júpiter, a NASA ela tem uma estação aí que ajuda essa comunicação. O INPE não tem esse potencial todo, né? É um pouco menos, mas são instituições parecidas. E a Embraer, ela desenvolve tecnologia tanto quanto a NASA. É porque é o seguinte, nós somos brasileiros, e o brasileiro, de certa forma, assim, ele cresce com aquela baixa estima, né? Putz, eu sou inferior, né? Tudo da Europa é melhor, tudo dos Estados Unidos é melhor, tudo do Canadá é melhor. Gente, nós somos tão bons quanto. O que a gente precisa fazer é enxergar o que precisa ser feito e ir lá e fazer.